Só mesmo quem tem dislexia e transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH, sabe como esses transtornos afetam no processo de ensino-aprendizagem. A Lei Dislexia e TDAH, sancionada no final do ano passado, assegura aos educandos acompanhamento integral e pode ajudar muito no desenvolvimento de quem recebe esse diagnóstico. Este é o Gabriel. Jornalista, recém-formado, ele conseguiu superar muitos desafios para conquistar seu diploma. Com 8 anos de idade, ele descobriu que possui o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, mais conhecido como TDAH, e conta que enfrentou muitas dificuldades, mas comenta também como receber o diagnóstico ajudou em sua evolução pessoal. Quando eu fui diagnosticado com 8 anos, eu fazia já terapia, fonoaudiólogo, psicólogo, sempre minha mãe me colocou na terapeuta, para me ajudar a inclusão, porque eu sempre sofria bullying nas escolas. Aí minha mãe descobriu que eu tinha TDAH e eu era muito displicente em sala de aula, eu não conseguia prender minha atenção para estudar. Eu estudava entre 5 e 6 horas para aprender alguma coisa. Não só estudava só na escola, mas também estudava em casa, porque eu não conseguia aprender. Minha atenção era muito desprendida. Qualquer coisa, eu ficava distraído. Um dos maiores desafios do Gabriel aconteceu ainda no ensino fundamental. Ele sofreu com o preconceito e com a desinformação das pessoas sobre este transtorno, até mudar para uma escola que tinha uma educação mais inclusiva. Se eu não tivesse estudado numa escola dessa, eu acho que eu não estaria preparado, porque o TDAH não é só dificuldade de atenção, é dificuldade de organização de ideias. Então eu tinha dificuldade de escrever uma redação, redação de treinamento para o Enem. Então essa escola me ajudou, foi 5 anos estudando numa escola dessa para me preparar para a faculdade e para o Enem. Recentemente foi divulgado no Diário Oficial da União a Lei 14.254 de 2021, que estabelece que as escolas da rede pública e privada garantam acompanhamento específico direcionado aos estudantes com dislexia, TDAH ou outros transtornos de aprendizagem e que apresentam instabilidade na atenção ou alterações no desenvolvimento da leitura e da escrita. Para esta psicóloga, presidente da Associação Brasileira de Dislexia, a publicação desta lei foi uma grande conquista. Então, essa lei foi no dia 30 de novembro, o presidente assinou, dia 1º de dezembro ela já foi sancionada. Só que agora tem um caminho ainda, né? Não é porque assinou que já está pronto, não. Então, e ela é uma lei que depende do Ministério de Educação e da Saúde, não é só de um ministério. Então, então agora a gente tem que esperar o que esses ministérios vão fazer, junto também com o Conselho Nacional de Educação, o CNE. Então, eles precisam de profissionais, de fonoaudiólogos, de todos que são envolvidos nessa avaliação, nessa intervenção, que orientem a Secretaria de Educação e a Secretaria do Ministério da Saúde. Para a produção de seu trabalho de conclusão de curso, o agora jornalista Gabriel teve a ideia de apresentar um documentário tratando sobre esta temática. Junto com o amigo Denner, produziu um curta onde trataram sobre timidez e TDAH. Partiu da ideia que eu falei que eu ia fazer um tema que tem relevância. E eu gosto muito do esporte. Aí eu falei, gente, eu posso relacionar o TDAH com o jornalismo esportivo. Aí nesse tempo do 5º período da faculdade, eu teve uma disciplina chamada Planejamento de Comunicação. Aí eu criei o Futebol em Rede, que é um canal que eu tenho no YouTube, junto com meu colega Dani, que ele editava os vídeos para o meu canal. Então eu falei, gente, eu quero aniquilar o jornalismo esportivo com TDAH. Aí eu criei esse canal Futebol em Rede. Aí eu falei, gente, mas eu quero falar mais alguma coisa sobre o TDAH. Aí eu peguei a relação da timidez, porque a pessoa que tem TDAH, ela também tem dificuldade de socialização. E entra um pouco da timidez, que a pessoa fica no seu canto excluído. Então eu falei, eu quero pegar um tema que tem relevância. Aí a gente juntou o TDAH com a timidez. Mas eu queria mostrar para a sociedade que as pessoas podem vencer essa dificuldade, essa barreira, que não é um percalço para o mercado de trabalho. Nós contamos sobre a timidez da minha parte e o TDAH do Gabriel, né? As dificuldades que ele enfrentou. O TDAH, essa questão de socializar com as outras pessoas, a dificuldade do aprendizado, né, na faculdade, na escola primeiro,
E também em socializar, digamos assim, até com a família também, né? Algumas dificuldades que ele acabou enfrentando. A importância de trabalhos como este, desenvolvido pelo Gabriel e o Denner, e de espaços de discussão e conhecimento sobre esses déficits e transtornos, é evidenciada através de um fato. Ainda há um grande número de pessoas que chegam na fase adulta sem os devidos tratamentos e até mesmo sem saber que possuem TDAH ou dislexia. A doutora Ângela aproveita a ocasião para explicar quais sinais as pessoas devem se atentarem e descobrirem mais cedo o diagnóstico de TDAH, dislexia e outros transtornos de déficit de atenção. Como ela é genética hereditária, a gente recebe para fazer avaliação desde os pequenininhos, 5, 6 anos, antes desse processo da alfabetização, eles já começam a apresentar alguns sintomas, assim, é a criança que já não desenha dentro de um contorno, a criança que não se interessa pelas letrinhas, pelos livros, ela pode ter tido um atraso na fala, pode ter tido um atraso para andar. Então, isso os pais que são disléxicos já sabem o que eles passaram, eles trazem essas pequenininhas. Mas a gente ainda não vai falar em dislexia, é uma criança de risco, a gente só pode falar em dislexia depois que essa pessoa passou 2 anos pelo processo de alfabetização. Então, aí quando chega uma criança depois do processo de alfabetização, o que ela apresenta? Trocas de letras, aglutinações de palavras, por exemplo, de repente ela junta, comigo ela separa, então, troca de letras PB, FV, TD, tem muita dificuldade na leitura, uma leitura assim, decodificando, né, assim, ela não consegue ler, ela é muito lenta, ela tem dificuldades assim também com direita e esquerda, tem muita dificuldade num segundo idioma, né, principalmente o inglês, que é obrigatório nas nossas escolas. Então, a criança, assim, e você percebe que essa criança é inteligente. Então, uma coisa muito importante é a avaliação, que tem que ser feita por uma equipe multi e interdisciplinar, né, assim, com a fonoaudióloga, neuropsicóloga, psicopedagoga. A gente precisa de um parecer do médico oftalmologista, fazer exames de processamento auditivo, processamento visual, e mais importante ainda é o parecer da escola, que o professor mande, né, como que é essa criança dentro da sala de aula. Porque, assim, lembra que eu te falei, a dificuldade específica de leitura e escrita, mas muitas outras dificuldades, muitos outros transtornos também apresentam essa dificuldade. Então, é importante a gente fazer essa avaliação multi e interdisciplinar. E um dos pontos de corte nessa avaliação é que o disléxico, mesmo o transtorno de déficit de atenção, eles são muito inteligentes. Então, criança que não é inteligente, ela não aprende a ler e escrever dessa deficiência intelectual. Então, já não é dislexia e nem transtorno do déficit de atenção. E o transtorno é a criança que eu te falei, que não para, que não foca. Então, ela também pode apresentar sintomas de trocas de letras, da leitura, assim, da leitura muito lenta, de trocar letras, porque ela não consegue focar. Então, por isso a importância dessa avaliação, para você ver o que é um, o que é o outro, ou se os dois estão juntos.